Fala, nação celeste. Estamos aqui com mais uma notícia do Cruzeiro. Antes de tudo, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para receber mais informações do Cruzeiro. Deixem seu like e compartilha para geral. Balanço do Cruzeiro 2021. Clube reduz custos, aumenta receitas, mas dívidas superam R$ 1 bilhão. Clube consegue manter as dívidas em curto prazo ainda em menor patamar, mas elas ainda pressionam o caixa da Raposa. O Cruzeiro apresentou seu balanço financeiro 2021, com um panorama de diminuição dos custos com futebol e operação, aumento de receitas na maioria de suas fontes, mas com uma dívida que ainda supera R$ 1 bilhão. No documento obtido pelo GE, o Clube Mineiro manteve também a curva que coloca as dívidas de curto prazo, de até 1 ano, passivo circulante, em menor patamar, R$ 360 milhões, que as de longo prazo, R$ 609 milhões. O saldo negativo de 2021 foi de R$ 113 milhões. Segundo o clube, o valor foi bastante influenciado por 4 fatores descritos. Item R$ 60 milhões com gastos de pessoal do futebol profissional. Item R$ 32 milhões como provisões para contingências. Item R$ 28 milhões de custo de acordos e indenizações de processos judiciais. Item R$ 25 milhões de atualização de juros e empréstimos. Receitas aumentaram em R$ 20 milhões de acordo com o balanço do Clube Mineiro. Muito por conta da venda da sede campestre segundo em R$ 13 milhões. Elas pularam de R$ 123 milhões em 2020 para R$ 143 milhões no ano passado. Custos reduzem. Em relação ao custo relacionado ao futebol, eles diminuíram em 2021 em relação ao ano anterior. Fecharam a temporada em R$ 120 milhões contra R$ 250 milhões em 2020. Lembrando que o clube atrasou os salários durante a temporada passada. Entendemos que existe uma correlação direta entre os investimentos realizados no departamento e a performance esportiva. Contudo, se mantivéssemos o nível de gastos praticados em anos anteriores, certamente não teríamos conseguido chegar ao final do exercício com os salários em dia. O Cruzeiro também reduziu as despesas com a parte administrativa no ano passado. Elas saíram de R$ 30 milhões para R$ 19 milhões. Segundo o clube, contratos de prestação de serviços foram encerrados, profissionais desligados e algumas ferramentas foram desativadas. O Cruzeiro também disse que renegociou contratos no período e utilizou serviços terceirizados. O Clube Mineiro também informou que reduziu o custo com pessoal. Eles fecharam em cerca de R$ 77 milhões em 2021. Segundo o clube, redução de 37% em relação ao período anterior. A Raposa também aumenta o valor mensurado para possíveis perdas no futuro, como em processos trabalhistas e cíveis. Em 2021, chegaram a R$ 183 milhões, ocorrendo um aumento nas previsões de perdas em processos na CNRD, de R$ 51 para R$ 62 milhões, e na área civil, de R$ 27 para R$ 51 milhões, mais uma diminuição na parte trabalhista, de R$ 67 para R$ 56 milhões. O Cruzeiro afirmou ainda ter tido uma economia de R$ 1,5 milhões no tempo em que ficou no escritório compartilhado da WeWork. O clube rompeu o contrato com a empresa. Atualmente, tem parte dos funcionários trabalhando em um imóvel na região da Savassi, centro-sul de Belo Horizonte. Dívidas a curto prazo. Nelas, o Cruzeiro aumentou na parte dos empréstimos a serem pagos em 1 ano. Eles pularam de R$ 14,4 milhões para R$ 33,3 milhões. Também aumentaram as obrigações trabalhistas, muito por causa dos acordos realizados. Saltaram de R$ 90 milhões para R$ 127 milhões. Para saber mais, o site está na descrição. Deixe nos comentários, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima!